Obrigado, Michel. Boa noite a todas e todos. Eu sou Tomás Kawalchi, professor visitante na Unifesp, e eu estou aqui para moderar o lançamento dos cadernos de tradução Léo Prat. Em primeiro lugar, é preciso dizer o que é o Léo Prat. O Léo Prat é o Laboratório de Estudos de Linguagem e Práticas de Tradução, órgão criado em 2018 pelo colegiado do Departamento de Filosofia da Unifesp. Os atuais coordenadores são os professores Silvio Rosa e Paulo Ferreira, e a equipe é formada, em sua maioria, por professores do Departamento de Filosofia da Unifesp. Eu faço parte dessa equipe. A proposta do Léo Prat é oferecer aos estudantes condições para que se exercitem e se desenvolvam na tradução de textos filosóficos. Não apenas textos de filosofia, mas, sobretudo, de filosofia. E, para fazer isso, o Léo Prat promove eventos em 3 formatos: oficinas de tradução, conferências, como a conferência da professora Scarlett, que se encontra publicada nos cadernos, e minicursos. Embora as conferências e os minicursos sejam importantes, o trabalho de base do Léo Prat são as oficinas de tradução. Nas oficinas, os alunos trabalham com textos em diversos idiomas. Nós tivemos oficinas de inglês, de francês, de alemão, latim, grego e até árabe e russo. É importante lembrar que os eventos do Léo Prat são reconhecidos como atividades de extensão universitária. Isso significa que os eventos são abertos à comunidade externa e que o laboratório conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp. Para quem tiver interesse em conhecer a história do Léo Prat e saber todas as atividades que foram realizadas desde 2018, eu recomendo que vocês leiam a seção Notícias dos Cadernos de Tradução. E aproveito para lembrar que o PDF desse número inaugural dos cadernos pode ser baixado no site do Departamento de Filosofia da Unifesp. Agora, sobre os cadernos. Os cadernos de tradução surgiram com o objetivo de divulgar os trabalhos que acontecem no quadro de atividades do Léo Prat. As 3 conferências publicadas, a de Marilena Chauí, de Scarlett Martin e Olgária Matos, aconteceram como eventos acadêmicos no campus Guarulhos da Unifesp. Vale informar que as conferências foram gravadas e estão disponíveis no canal YouTube do Léo Prat. Quanto às traduções, elas foram feitas por alguns dos professores que colaboram nas oficinas de tradução. Temos as traduções do Alexandre Oliveira, que traduziu Cassira, Rafael Frati, com seu Horácio, Érico Nogueira, com um texto sobre a música em Agostinho, e Silvio Rosa, com a sua tradução ou não tradução de Merleau-Ponty. Ele vai explicar sobre isso. A ideia ou o espírito da revista é que os tradutores possam divulgar excertos das suas traduções em caráter pré-print. Dizer que a nossa revista trabalha com pré-print significa dizer que a publicação é considerada acadêmica, porém, sem passar por revisão de pares. Eu enfatizo que são excertos e não obras na íntegra, porque a nossa proposta é que os cadernos sirvam como laboratório para que os tradutores possam ensaiar amostras dos textos traduzidos antes de publicarem as obras na íntegra em edições definitivas. Trata-se, portanto, de um laboratório de tradução. Eis o objetivo dos cadernos Léo Prat. Antes de passar para o debate, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos pelo apoio técnico que nós, editores, recebemos. Primeiro, eu menciono as secretarias do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Então, em nome dos editores, eu agradeço a Érica Damião e a Daniela Gonçalves, que ajudaram na divulgação e na organização dessa sala virtual. E agradeço também o pessoal do setor de TI da Unifesp, na pessoa do Michel Baldatti, que é quem está nos ajudando aqui. Se não fosse ele, estaríamos perdidos, né? E sem o qual essa transmissão ao vivo não poderia acontecer. Sem mais delongas,
eu me dirijo agora aos dois convidados da mesa redonda de lançamento dos cadernos. Eu tenho a imensa honra de apresentar a professora Scarlett Marton. Ela é professora titular da Universidade de São Paulo, fundadora do Grupo de Estudos Nietzsche e editora dos Cadernos Nietzsche. É autora de 17 livros publicados, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Dentre esses livros eu menciono Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, que está na 3ª edição pela editora da UFMG, e Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, da Discurso Editorial. Isso para nós citarmos apenas 2 deles. Scarlett Marton é autora de um número imenso de artigos. Vocês podem conferir a longa lista bibliográfica no currículo da professora. E eu tenho a alegria de dizer que a essa pleiade de textos soma-se agora o artigo da conferência publicada nos cadernos de tradução. E eu faço questão de notar, Scarlett Marton poderia ter publicado esse texto em uma revista internacional, e, no entanto, ela o cedeu gentilmente para uma revista que ainda nem possui ISSN. Ainda, a partir do 2º volume, nós teremos ISSN. Então, agradeço, professor, em nome dos editores. O segundo convidado da mesa é Silvio Rosa Filho. Silvio é doutor em filosofia pela USP e professor do Departamento de Filosofia da Unifesp. É autor de artigos sobre filosofia francesa e filosofia alemã, além de tradutor. Eu me lembro que lá pelo ano de 2001 ou 2002, eu conheci o Silvio como tradutor do livro do Jean Hippolyte, Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito, que saiu pela Discurso Editorial. Silvio Rosa publicou 2 livros, um livro sobre Hegel, na coleção Educadores da Unesco, e o livro que vem da tese de doutorado dele, Eclipse da Moral, Kant, Hegel e o Nascimento do Cinismo Contemporâneo, da Discurso Editorial. Silvio é fundador e atual coordenador do Léo Prat, além de ser editor responsável dos cadernos de tradução. Por fim, eu informo que as perguntas podem ser feitas pelo chat e que eu vou selecionar algumas delas. Infelizmente, nós não podemos responder a todas, né? E aí, o que eu selecionar, eu apresento para os convidados para que eles respondam. Então, eu passo a palavra ao professor Silvio Rosa Filho. Bem, boa noite a todas e todos. Boa noite, especialmente à professora Scarlett, nossa convidada de honra, para o lançamento desse primeiríssimo número dos cadernos de tradução. Eu vou apenas acrescentar uma palavrinha, se a professora Scarlett me permitir, às observações feitas pelo Tomás, a respeito de uma das traduções desse primeiro número. A tradução que eu tive o prazer de fazer na companhia de estudantes da Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, ao longo do ano de 2019. Trata-se do texto, uma conferência de Maurice Merleau-Ponty, O Homem e a Diversidade, inicialmente publicado no Brasil pela editora Martins Fontes, no livro chamado Signos, a tradução brasileira. Infelizmente, a atual editora Martins Fontes, detentora dos direitos exclusivos, colocaria aspas, direitos exclusivos de publicação de Merleau-Ponty no Brasil para esse livro, não nos autorizou a publicá-lo em caráter acadêmico, estritamente acadêmico e não comercial. De sorte que, quando vocês entrarem, então, no PDF, na versão digital dos cadernos, lá encontrarão a nota editorial que foi feita, redigida por mim, com agradecimento a todos os alunos que participaram dessa tradução, e encontrarão na primeira página uma nota em que fica registrado o nosso protesto.
essa minha observação de acréscimo, digamos assim, suplementar a fala do professor Tomás. Antes de iniciarmos, me parece que cabe passar a palavra ao professor Scarlett, inicialmente, a quem eu cumprimento e agradeço uma vez mais. Boa noite. Minha primeira palavra é de agradecimento ao professor Silvio Rosa e ao professor Tomás Cavalt pelo convite que me foi feito para participar deste momento, que é um momento extremamente especial na vida acadêmica da Unifesp, do Léo Prade, em primeiro lugar, da Unifesp, e eu diria na vida acadêmica brasileira, porque se trata do lançamento de uma revista ímpar. Mas antes de dizer duas palavras sobre os cadernos de tradução, tal como eles aparecem para mim, eu queria apenas fazer duas pequeníssimas observações, agradecendo desde já as palavras tão generosas do professor Tomás ao me apresentar, dizendo, mas eu preciso retificar, dizendo que, na verdade, eu não sou editora dos cadernos Nietzsche. Atualmente, desde o número 25, os cadernos Nietzsche têm 2 editores, que são os professores Ivo da Silva Júnior, da Unifesp, e o professor Márcio Lima, da Federal do Sul da Bahia. E o segundo adendo que eu gostaria de fazer é que já nesta altura do campeonato não são 17, são 19 livros, enfim, o tempo passa. E, por fim, que não há nada a me agradecer, realmente, os editores, os colegas, não têm nada a me agradecer pelo fato de eu ter cedido esse texto, ou ter escrito esse texto. Na verdade, o texto ele tem como ponto de partida o texto da conferência que eu tive a oportunidade de proferir na Unifesp, Campus Guarulhos, e esse texto, enfim, o fato de publicá-lo, cedê-lo para publicação numa revista que ainda não tem ISSN, na verdade, isso só traz um benefício ainda maior para mim. Porque se trata, sem sombra de dúvida, e eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, de ser cúmplice, eu diria, eu usaria essa expressão, não de apoiar, mas de ser cúmplice, de participar inteiramente das iniciativas que fazem a diferença na nossa cena acadêmica. E a diferença que os cadernos de tradução, a meu ver, e que os editores me corrijam, faz na nossa cena acadêmica, é que não se trata unicamente de cadernos que vão apresentar textos que consistem em traduções de outros textos. Trata-se também, além de ser um laboratório prático, trata-se também de um laboratório, digamos assim, teórico, porque permite colocar no primeiro plano toda a reflexão sobre tradução. No que consiste, efetivamente, um texto que se apresenta como uma tradução? Traduções de outros textos. As questões, elas são múltiplas. O que é a tradução? O que é um original? Quais as condições de possibilidade de uma tradução? É possível traduzir sem interpretar? As traduções são datadas, elas dependem de um momento histórico, elas estão inseridas num contexto social, e isto traz um resultado, um impacto imediato para os textos eles mesmos. Na verdade, é toda essa gama de questões que está igualmente colocada nessa revista. E eu saúdo, eu felicito os colegas por essa iniciativa. Bem. Eu suponho que o nosso mediador vai tomar a palavra. Não, Silvio, você pode entrar no debate com a professora. A mesa é de vocês agora. Ok. Então, eu vou
eu vou pronunciar, digamos assim, algumas questões que surgiram da leitura e da releitura do texto que serviu de base para a conferência da professora Scarlett, lá no campus Guarulhos, começando por dizer que na conferência que foi pronunciada em agosto de 2019 e agora publicada no primeiro número desses cadernos de tradução do Léo Prat, nós aprendemos que o encontro de Nietzsche com os seus leitores pode se dar em múltiplas dimensões. Dimensões várias, sem dúvida. Contudo, são dimensões bastante exigentes, pois tanto na conferência como no texto que lhe serviu de base, nós somos convidados a acompanhar de saída o nexo entre as condições de inteligibilidade do pensamento nietzschiano e as condições, digamos, de legibilidade de seus escritos. A Scarlett, você mostra logo de início que Nietzsche favorece esse encontro e favorece esse encontro de um modo obsessivo, com um zelo didático. Então, eu gostaria de trazer inicialmente a atenção para essa figura do filósofo que aparece como tradutor de seus próprios textos, especialmente no vínculo que a Scarlett elucida entre 3 livros. São eles Assim Falava Zaratustra, Para Além de Bem e Mal e Genealogia da Moral, na medida em que esses 3 livros traduzem os mesmos problemas. A essa altura da exposição da Scarlett, ela recorre a uma fórmula do Paul Ricoeur. A fórmula é compreender é traduzir, e a Scarlett introduz uma partícula, por assim dizer, reflexiva, a partícula C, onde se lia, então, com Paul Ricoeur, compreender é traduzir, lê-se agora compreender-se a si é traduzir. Então, a ênfase, né, que com grifo, é uma ênfase da minha responsabilidade. Primeiro porque esse momento me pareceu central no seu texto, Scarlett. E, em segundo lugar, porque a partir dele é que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que é, por assim dizer, duplicada, na expectativa de que você possa retomá-la a seguir e a seu modo. Então, se a genealogia da moral ilustra e complementa o livro Para Além de Bem e Mal, e se, por sua vez, Para Além de Bem e Mal oferece uma introdução às segundas intenções, como diz Scarlett, às segundas intenções, junto com Nietzsche, às segundas intenções de Zaratustra, então, a minha primeira face de pergunta duplicada é: essa autocompreensão, esse compreender-se como exercício que traduz os mesmos problemas, parece uma autocompreensão aparentada a uma experiência que é de teor retrospectivo. As reformulações que se desenvolvem e se aprofundam internamente nos textos de Nietzsche não impedem que tais problemas sejam os mesmos. Eles se desenvolvem, se aprofundam, mas são os mesmos problemas traduzidos a partir dessa autocompreensão. Então, como Scarlett escreveu e publicou ensaios tantos e livros tantos sobre estas obras, eu me pergunto, então, se haveria nelas, nas obras do Nietzsche, uma unidade, ainda que uma unidade indireta, que poderia ser investigada e verificada. Então, essa seria a primeira das minhas questões. A segunda é que, no texto citado, né, na altura em que o Nietzsche oferece uma introdução às segundas intenções de Zaratustra, ele não diz as segundas intenções de Assim Falava Zaratustra. Eu me perguntava se a diferença, então, se limita a uma figura de linguagem apenas, em que se substitui o nome do personagem pelo nome da obra, ou se ela remete às segundas intenções do personagem Zaratustra, ele próprio, agora sem itálico, né? Mais do que ao autor
da obra Assim Falava Zaratustra. Eu espero que tenha conseguido me fazer compreender. Eu tenho certeza que a Scarlett sim, espero que aos que participam conosco dessa mesa redonda também. Essa seria minha primeira pergunta, Scarlett, para nós começarmos a nossa conversa. Sim, na verdade, a partir dos textos do próprio Nietzsche, não é? Nós podemos pensar numa unidade relativa dos livros Assim Falava Zaratustra, Para Além de Bem e Mal e Genealogia da Moral. São os mesmos problemas que estão presentes neles, e Nietzsche, ele mesmo apresenta os 3 livros como sendo um prolongamento um do outro. Ou melhor, na verdade, Nietzsche apresenta o Para Além de Bem e Mal como uma espécie de explicitação de Assim Falava Zaratustra, e a Genealogia da Moral como um complemento e esclarecimento do Para Além de Bem e Mal. Digo uma unidade relativa porque, no meu entender, e eu puxo aqui um outro fio, para nós entrarmos em contato com o pensamento nietzschiano de uma maneira mais aprofundada, digamos assim, é necessário ter uma visão de conjunto de toda a sua obra. E a partir dessa visão de conjunto, eu diria que eu vejo a obra de Nietzsche como uma explicitação progressiva da sua empreitada filosófica, do seu projeto filosófico. Uma explicitação no sentido de que Nietzsche ele está o tempo todo se compreendendo qual é o seu projeto, qual é a sua empreitada. E, portanto, de alguma maneira, ele está traduzindo os próprios textos. Se compreender-se é traduzir. E isso nós verificamos nesses 3 livros, e nós vemos que também essa explicitação do que está lá no Zaratustra, explicitação feita pelo Para Além, e na sequência, a explicitação do Para Além feita pela genealogia, nessa explicitação das suas próprias ideias, do seu próprio pensamento, Nietzsche, na verdade, está recorrendo a diferentes estilos. Nós poderíamos dizer que Assim Falava Zaratustra é um estilo parabólico. Nietzsche recorre aí a parábolas. Para Além de Bem e Mal, em grande parte, apresenta um estilo aforismático. E a Genealogia da Moral tem um estilo dissertativo, tanto que é composto o livro de 3 dissertações. Então, a explicitação progressiva, eu dizia, ela implica também escolhas estilísticas e implica igualmente reformulações. Se nós voltarmos aos textos eles mesmos, nós vamos ver que na Genealogia da Moral, Nietzsche vai retomar considerações que ele já havia feito lá atrás em Humano Demasiado Humano, como ele mesmo diz, numa primeiríssima abordagem. Então, ao explicitar, reformula, não há problema, recorre a outras opções estilísticas, mas sempre com o intuito, e aqui talvez eu fosse adiante, com o intuito de exercer este zelo didático. E é um zelo didático que, no limite, Nietzsche não tem apenas com os seus leitores, tem também consigo mesmo. Concordo inteiramente que há aí um olhar retrospectivo. E, desde já, eu peço ao meu colega Silvio Rosa que me interrompa caso a minha resposta ou a minha intervenção esteja sendo excessiva. Bem, há um olhar retrospectivo, necessariamente. Quando Nietzsche escreve a Genealogia da Moral, ele está olhando retrospectivamente para o Humano Demasiado Humano e assim por diante.
Esse olhar retrospectivo ele pode ser, sem sombra de dúvida, enriquecedor, mas ele pode ser obnubilado também. Nós precisamos tomar cuidado quando se trata de Nietzsche, porque Nietzsche é, antes de mais nada, um fino estrategista. Vamos tomar uma outra situação. Vamos tomar agora um dos últimos textos escritos pelo nosso filósofo, que é Esse Homo, um texto de 1888, em que Nietzsche subverte completamente o estilo autobiográfico. Mas nesse texto Nietzsche vai passar em revista a sua vida e as suas obras, digamos assim. Ele vai dedicar um capítulo para cada um dos livros anteriormente publicados. E ele dedica, então, um capítulo para o Nascimento da Tragédia, o seu primeiro livro publicado em 1871. Temos aí 17 anos que nos separam entre o Esse Homo e o Nascimento da Tragédia. E nessas poucas linhas, nessa página que Nietzsche escreve em 88 sobre o Nascimento da Tragédia, ele vai enfatizar o caráter hegeliano do seu primeiro livro. E é extremamente curioso, ele vai dizer que o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco constituem uma contradição que é superada na arte trágica, que é superada na tragédia. Quando nós vamos examinar de perto o Nascimento da Tragédia, nós notamos que Apolíneo e Dionisíaco não poderiam, de forma alguma, constituir os termos de uma contradição. Porque Apolíneo e Dionisíaco estabelecem uma relação de antagonismo. Antagonismo e não contradição. Antagonismo, e é interessante notar, nesse termo, antagonismo, a presença de agon, né, que entre os gregos, nós bem sabemos, lá já Nietzsche também sabia, ele escreveu a respeito, na mesma época, praticamente na mesma época em que escreveu O Nascimento da Tragédia, A Justa de Homero, é o título do texto em que ele aborda esse assunto. Antagonismo no sentido de que ora um, ora outro prevalece. Não se trata, portanto, de uma contradição que viria a ser superada na tragédia grega. É claro que temos aí um olhar retrospectivo. O obnubilado disse, não sei, porque em Nietzsche nada é inocente. Temos de lembrar que ele é um fino estrategista. Talvez ele tivesse uma razão para isso. Quando vemos o Esse Homo um pouco mais de perto, há uma passagem lá em que Nietzsche vai dizer: tudo que eu escrevi, atribuindo a Schopenhauer e a Wagner, na verdade, onde se lê Schopenhauer, Wagner, se deveria ler Nietzsche. Tanto, é uma grande ruptura que vem se fazendo já há bastante tempo em relação ao seu antigo mestre, Schopenhauer, aos seus antigos mestres, eu diria, mas o que interessa aqui para mim, nesse momento, é Schopenhauer. Então, é justamente para se pôr contra Schopenhauer, no meu entender, que em 1888, Nietzsche dirá que o Nascimento da Tragédia é hegeliano. Porque nós bem sabemos, no contexto da história da filosofia, esse, entre aspas, duelo, talvez, entre Hegel e Schopenhauer. Bem, então, voltando um tanto à questão da tradução, nós somos, eu diria que no limite, nós somos tradutores nós mesmos. E até perguntaria aos meus colegas, Silvio, Tomás, se o que eu vou dizer tem algum eco nas experiências vividas por eles. E o que eu vou dizer é que quando nós escrevemos um texto de divulgação, e no meu entender, um texto de divulgação é extremamente trabalhoso, é muito trabalhoso, demanda um trabalho diferente de um texto acadêmico, mas é quase igualmente trabalhoso. Quando escrevemos um texto de divulgação, na verdade, nós estamos traduzindo os nossos resultados de pesquisa. Quando nós entramos numa sala de aula, ou numa sala,
para conversar com um público bastante heterogêneo. É um momento de grande desafio. As perguntas, elas podem vir de partout e nulle part, elas podem vir de toda parte, de nenhuma parte. E ao estarmos atentos a essas perguntas, nós vamos ganhando uma compreensão maior da nossa própria pesquisa. E nos vemos diante dessa necessidade de traduzirmos essa mesma pesquisa em outros termos, de uma outra maneira. Quanto à segunda questão, quando Nietzsche escreve, Nietzsche, na verdade, aqui está escrevendo ao seu editor, o editor Fritsch. Nós estamos em 1886, Nietzsche teve vários dissabores com o seu primeiro editor, o Schmeitzner, bom, enfim. E aí, Fritsch decide, o Schmeitzner não queria mais saber de um autor mal-sucedido, os livros não vendiam, e Fritsch, que curiosamente era o editor do Wagner, decide assumir a publicação da obra completa, de tudo que havia sido publicado até então, a obra completa nesse sentido, tudo que havia sido publicado até 86, pelo próprio Nietzsche. Então, há uma reedição das obras de Nietzsche. E Nietzsche vai escrever para o seu editor que, para além de bem e mal, na verdade, explicita as segundas intenções, a formulação é do próprio Nietzsche na carta que ele dirige ao Fritsch, explicita as segundas intenções de Zaratustra. Neste caso específico, a mim me parece que se trata, sim, do livro Assim Falava Zaratustra. Uhum. Mas a sua pergunta, Silvio, me dá a oportunidade de expandir um tanto mais as diferentes conotações que o termo Zaratustra ganha nos escritos de Nietzsche. Aí ele aparece como se referindo efetivamente a Assim Falava Zaratustra. Depois, esse termo vai aparecer nos escritos posteriores, praticamente todos. Reaparece em Paralém, na genealogia, vai reaparecer de uma maneira bastante presente, ele vai estar muito presente, de uma maneira muito incisiva, nos textos de 1888, que é o último ano em que Nietzsche se manteve intelectualmente ativo. E Zaratustra, ele passa a ser, fazendo uma brincadeira aqui, Silvio me permita, uma personagem conceitual. No sentido de que Zaratustra, nesse sentido específico, claro, no sentido de que Zaratustra vai dar nome a uma certa concepção de filosofia, que é a concepção nietzschiana de filosofia. Porque já lá no livro Assim Falava Zaratustra, Zaratustra se apresenta como o Fürsprecher, e essa palavra para mim ela tem uma importância muito grande. Ele se apresenta como porta-voz. Porta-voz, ele diz num determinado momento, eu sou o porta-voz da vida, do sofrimento, do círculo. Porta-voz das concepções centrais da filosofia nietzschiana, da vida como vontade de potência, do sofrimento como amor fati, do círculo como o eterno retorno do mesmo. Portanto, Zaratustra passa a encarnar a filosofia nietzschiana ela mesma. O mesmo vai ocorrer com Dioniso. Em Esse Homo, Nietzsche dirá o filósofo Dioniso. Dioniso aqui deixa de ser o deus grego, aliás, deixa de ser o deus grego já no nascimento da tragédia. Há uma apropriação que Nietzsche faz dessa figura do Dioniso, desse mito grego. Mas agora, Dioniso passa a dar nome a uma concepção de filosofia, que é a concepção que Nietzsche tem da sua própria filosofia. A filosofia dionisíaca, ao contrário da filosofia da representação, e nós temos aqui um Nietzsche completamente antimoderno,
A filosofia dionisíaca, ao contrário da filosofia da representação, que foi inaugurada com a modernidade, a filosofia dionisíaca ela não representa o mundo, ela expressa o mundo. Daí a importância do termo Fürsprecher, porta-voz, quando Nietzsche atribui esse termo, ou quando Nietzsche coloca esse termo na boca do seu Zaratustra. E daí também toda a proximidade que existe entre essas duas figuras, Zaratustra e Dioniso. Mas isso fica para uma outra conversa. Tá bem. Eu lhe agradeço pelos esclarecimentos a partir suscitados aí pela minha questão, e não tenho como deixar de lembrar esta minha pequena obsessão pela ideia de personagens conceituais desde os tempos em que fui seu aluno, seja na graduação, seja na pós-graduação. Se você permite, então passaria a um outro aprendizado, digamos assim, que proporciona a sua conferência, um aprendizado que concerne ao tempo da leitura. Não é? Se fosse possível resumir esse tempo com uma locução colhida à sua conferência, Scarlett, eu diria que se trata do tempo lento da leitura. Não é? Nietzsche, filólogo, isto é, Nietzsche, mestre da leitura, parece conduzir o seu leitor a formar-se na arte da interpretação. Nós aprendemos, então, que esse tempo lento não se reduza a seguir a primeira regra moderna do método, aquela que desde Descartes prescreve a não precipitação. Assim também, o aprofundamento cauteloso e paciente, a consideração das sutilezas, o aprimoramento da ruminação, estabelecem exigências tais que vão como que escolhendo e selecionando os leitores. Em apoio a essa hipótese de haver um caráter seletivo, né, operando nos próprios textos, você cita uma bela passagem que eu gostaria de mencionar aqui. A passagem é a seguinte: este livro, diz Nietzsche, é destinado aos leitores calmos, às pessoas que ainda não estão comprometidas com a pressa vertiginosa de nossa época de correria e ainda não experimentam um prazer idólatra em ser esmagadas por suas rodas, ou seja, a poucas pessoas. Esse trecho vem citado por você não mais como prefácio a um livro que fosse intitulado Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino, mas há um livro cujo título em língua portuguesa passa a ser o seguinte: sobre o futuro de nossas instituições de formação. Não é? Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Então, mais do que uma alternativa terminológica, né, entre estabelecimentos de ensino ou instituições de formação, parece haver nesse passo uma decisão. Traduzir é compreender filologicamente as conferências de Nietzsche e suas consequências filosóficas. Se eu não estiver exagerando um detalhe, eu pergunto, você poderia demorar-se um pouco nisso que eu chamei de decisão, mas que poderia ser também uma mensagem cifrada, un mot de passe, que não se reduziria aos anos letivos de ensino, mas teria um alcance de uma formação, em suma. Seria uma senha, Scarlett? É muitíssimo acertado. Acertadas as suas considerações, Silvio. Sim, é fato que o termo Bildung está aí no título do texto nietzschiano. Uhum. Enfim, e que passou desapercebido, talvez, pelos tradutores que traduziram por futuro os nossos estabelecimentos de ensino. Então, na verdade, me parece que seria apropriado recuperar o termo.
das instituições de formação. Porque a questão da formação ela é central para o próprio Nietzsche, antes de mais nada, e é central também, no meu entender, para os leitores de Nietzsche. Porque em Nietzsche não há como separar filosofia e cultura. Bildung também no sentido de cultura, formação, cultivo do próprio espírito. É um tanto essa ideia. Nós sabemos que Nietzsche vai esposar uma concepção de cultura que vem lá dos neo-helenistas, não é? Em que há essa ênfase no cultivo do próprio espírito, no cultivo de si. Cultivo de si, enfim, de levar à máxima realização todas as potencialidades de um indivíduo. Tanto contra a especialização, etc. Mas isso também é uma outra história. De toda forma, essa relação entre filosofia e cultura, ela é uma relação muito estreita no pensamento nietzschiano. E para o leitor de Nietzsche, os textos de Nietzsche, para nós leitores de Nietzsche, nos abrem para todo um universo cultural. Trago exemplos. Como compreender o nascimento da tragédia sem ouvir Tristão e Isolda de Wagner? Como compreender passagens do próprio Zaratustra sem conhecer a Carmen de Bizet? Como entender a luminosidade, o jogo de sombra e luzes que aparecem nos textos de Nietzsche, por momentos, sem conhecer os quadros de Claude Lorrain, que Nietzsche apreciava tanto? Isso sem falar da literatura. Fausto, de Goethe. Goethe é interlocutor privilegiado de Nietzsche. O Hamlet, de Shakespeare, presente em tanto nas filigranas, nas entrelinhas, de maneira menos clara, as poesias de Heinrich Heine, igualmente. E Stendhal. Stendhal, que é o grande parceiro de Nietzsche. É o grande parceiro. Nietzsche considera um grande moralista. E lê Stendhal dessa maneira, como lê La Rochefoucauld, como lê Chamfort, Vauvenargues. E aqui, Silvia, se me permitir, fazendo uma espécie de digressão, eu gostaria de enfatizar na importância, realmente, desta conexão entre filosofia e cultura. E gostaria de recorrer a um filósofo francês que me é muitíssimo caro, desaparecido agora recentemente, que é Michel Serres. E Michel Serres dizia que um filósofo precisava fazer ao menos 3 viagens. A viagem pelo corpo das ciências, essa eu nunca fiz. A viagem pelo corpo social, que é de um grandíssimo aprendizado para nós todos. E a viagem pelo mundo inteiro. Porque no entender de Serres, a cultura é ir ao encontro do outro, é abrir-se para outros mundos, para outros universos. E nesse sentido, eu voltaria a tocar na questão da tradução. Porque a tradução nos permite, precisamente, viajar por vários universos linguísticos. E ao viajar por diferentes universos linguísticos, nós estamos, sem sombra de dúvida, ampliando o nosso horizonte de reflexão. Nós estamos contribuindo para o cultivo de si. Sim. E você poderia nos dar uma palavrinha sobre esse tempo lento e longo que requer não apenas essas 3 viagens as que você mencionou e o tempo da própria tradução? Sim, se você me permitir, de 2 maneiras distintas, né? Primeiro, pensando com bastante atenção nos nossos alunos.
os nossos mestrandos, doutorandos. A mim me parece que nas humanidades, num trabalho de pesquisa, não é apenas o objeto de pesquisa que tem de amadurecer para nós. É que nós vamos nos amadurecendo junto com o amadurecimento da própria pesquisa. Então, este é um tempo lento. Não podemos ter pressa, porque se trata de nós nos constituirmos como seres humanos. Se trata também do cultivo de si, na pesquisa desenvolvida num trabalho acadêmico. Por um lado. Por outro lado, sim, o trabalho de tradução é necessariamente um trabalho lento, quando nós traduzimos a nós mesmos, porque nós temos necessariamente de ganhar em compreensão no que nos diz respeito. Daí também a lentidão. Porque aqui nós não estamos no reino da eficácia, da eficiência. Nós estamos aqui falando de formação ou de cultura. Ok, Scarlett. Se você permitir, então, eu vou retomar rapidamente as 2 ou 3 questões que fiz antes e talvez acrescentar uma outra antes de passar a palavra aos que nos acompanham. Aliás, eu tenho recebido, Tomás, várias mensagens, alguns tentando ingressar aqui na mesa e não conseguindo, outros que entraram e parabenizando a nossa iniciativa, mas, sobretudo, parabenizando a nossa convidada. Então, retomando, além então, de expor as condições de inteligibilidade, as condições de legibilidade e as condições de seletividade, Scarlett, você apresenta e também avalia edições das obras e do corpus nietzschiano, sugerindo ao leitor que pense, por exemplo, o status distinto da correspondência de Nietzsche, praticante, que era Nietzsche do gênero epistolar, e até mesmo a importância relativa dos volumes presentes na biblioteca pessoal do filósofo, de modo que não se confunde a possibilidade de uma apreciação sistemática dos escritos com a visão que pode ser distorcida, que pode ser deturpada, e que fariam desses escritos de Nietzsche algo assim como um sistema filosófico. Parece possível haver, então, em outro registro ou em outra dimensão, uma visão de conjunto, como você dizia no início, uma visão de conjunto da obra e do corpus. Resultado, então, de uma leitura interna, de uma leitura alongada. Essa visão de conjunto não vem dissociada, ela vem vinculada, então, à inserção dos textos de Nietzsche na história, e, em particular, a inserção dos textos nietzschianos na história do pensamento europeu. Você poderia nos dizer, claro, em resumidas palavras, como tem pensado a relação entre essa exigência que é a da leitura interna e rigorosa dos textos e esse universo cultural europeu? Uma relação que pode interessar, eu suponho, o especialista que avança na compreensão e no aprofundamento dos textos, mas que pode interessar também os jovens pesquisadores que se iniciam nas técnicas de leitura, assim como poderia interessar os possíveis interlocutores que frequentam as universidades brasileiras e não fazem necessariamente um curso de filosofia. Muito obrigada, Silvio, por essa questão, que é extremamente relevante, porque é uma questão de caráter metodológico, né?
Então, na verdade, também de caráter metodológico. Sim, na verdade, eu penso que quando se trata de um texto filosófico, a leitura estrutural, ela pode trazer muitos resultados. Foi o que nós aprendemos. Nós aprendemos lá no departamento de ultramar, né? Bem, então, eu começaria por aí, pela leitura estrutural, que se coloca como uma espécie de anteparo entre o leitor e o texto, na medida em que nos proíbe os achismos, as opiniões, enfim, as digressões, etc. Ou seja, nos convida, esse instrumento, né, nos convida justamente a um corpo a corpo com o texto. Mas, no caso de Nietzsche, a leitura estrutural ela não basta. Não basta porque, como nós dizíamos, Nietzsche é um fino estrategista. Então, é preciso levar em conta os interlocutores. E os interlocutores são aqueles que estão ali, na paisagem, não só filosófica, mas também científica, artística, do século XIX. Aliás, é curioso notar, Nietzsche leu muito poucos textos de filosofia, se nós compararmos as leituras que ele fez em ciências, em literatura, em antropologia, em etnologia, etc. Muita coisa de segunda mão, de oitava mão, mas, de toda forma, enfim, é preciso apontar esse fato. E no caso de Nietzsche, quando lemos os textos de Nietzsche, os interlocutores eles se tornam ainda mais importantes, essa pesquisa pelos interlocutores, porque a Nietzsche nós não podemos aplicar as mesmas técnicas que aplicamos a outros filósofos. Em Nietzsche não basta estarmos atentos àquilo que ele diz, é preciso também nós atentarmos para como ele diz. E como ele diz, por quê? Porque uma mesma proposição nos textos nietzschianos poderá aparecer várias vezes, mas ora com um tom assertivo, ora jocoso, ora irônico, ora dubitativo. Precisamos, então, levar em conta com quem Nietzsche está dialogando naquele momento, ou de que estratégias ele está lançando mão para trazer a sua própria posição. É curioso, inclusive, nós podemos até trazer 2 exemplos, muito rapidamente. Em Assim Falava Zaratustra, há um procedimento recorrente. Os discursos do Zaratustra se abrem sempre com Nietzsche trazendo a posição do adversário para depois expor a sua própria. Em outros textos, nós vamos notar outras estratégias. Nietzsche, por vezes, se alia a adversários para combater outros adversários e depois se voltar contra esses primeiros que ele havia tomado como aliados. Daí, não é, esta necessidade de recorrer, sim, num primeiríssimo momento à análise, à leitura estrutural e depois, sem dúvida, contextualizar os textos nietzschianos na sua época, contextualizar no pensamento europeu do século XIX. Tá bem. Então, uma vez que o moderador não pede a palavra, eu retomo. E para terminar, né, essa minha participação na nossa conversa. Então, se nós nos voltarmos agora para 2 momentos históricos, né, o início do século XX e o início do século XXI, eu pergunto, você estima que já teria passado o tempo em que a influência de Nietzsche viera antes do aparecimento das suas obras? Né? Quando você menciona a difusão das ideias de Nietzsche na França e no Brasil, você preferiu colocar em relevo as soluções assumidas por um tradutor, mas é um tradutor da estatura de Rubens Rodrigues Torres Filho, filósofo, poeta
germanista. Então, de um lado, a difusão das ideias nietzschianas, por difusas que possam parecer, podem ser estudadas elas próprias de um modo preciso e rigoroso, mas sem rigidez. Não é? Por outro lado, as pesquisas nietzschianas no Brasil parecem constituir e parecem propiciar um patamar de observação crítica cujo raio de alcance vai desde a tradução pontual de ideias centrais do pensamento nietzschiano, como, por exemplo, além do homem, vontade de potência, eterno retorno do mesmo, atravessando e impregnando estudos em curso e estudos por vir, seja nos âmbitos estritamente universitários, seja nos âmbitos que dizem respeito à intervenção cultural, digamos assim. Eu pergunto, então, se haveria um modo agora brasileiro, no bom sentido, em certo modo, de investigar e de expor, um modo que não fosse apenas um modo de participação, mas um modo brasileiro de inserção internacional nos estudos nietzschianos, Scarlett. Perfeitamente, Silvio. Eu partiria, então, desta primeira ideia, se a influência de Nietzsche precede o aparecimento das suas obras. Na verdade, é uma ideia do André Gide, lá no início do século XX, e Gide estava muito atento à recepção das ideias de Nietzsche na França, e ele se referia ao fato de que os textos de Nietzsche não haviam sido todos traduzidos para o português, para o francês. Essa, na verdade, é uma situação que ainda permanece aqui. Né? Os textos de Nietzsche não foram todos traduzidos para o português. Sem sombra de dúvida, Rubens Rodrigues Torres Filho trouxe uma contribuição que nós sequer podemos avaliar, uma contribuição imensa para os estudos nietzschianos no Brasil, quando ele se dispôs a traduzir as obras incompletas, incompletíssimas de Nietzsche, que foram publicadas na coleção Os Pensadores. Infelizmente, obras incompletas, incompletíssimas. Então, há ainda traduções por serem feitas, né? Em particular dos fragmentos póstumos, daí a dificuldade com Nietzsche, porque não são apenas os volumes todos que reúnem os livros publicados ou destinados à publicação, nós temos ainda as anotações póstumas que são de primeira importância para o pesquisador. E, sem dúvida, nós caminhamos muito no que diz respeito aos estudos nietzschianos no Brasil, tanto que nós temos agora até trabalhos de recepção. Quando você menciona, não é? Estudos sobre a difusão das ideias de Nietzsche entre nós. Trabalhos de recepção, o que me permite lembrar justamente, na Unifesp, a existência do SEMBRA, né? Do Centro de Estudos de Recepção de Nietzsche no Brasil, que é um braço do GEM, do Grupo de Estudos Nietzsche. Eu voltarei ao GEM já já. Mas, ainda tomando a frase de Gide, a influência de Nietzsche teria precedido o aparecimento de suas obras, e fazendo uma alteração nessa frase, a influência de Nietzsche teria precederia ainda a leitura das suas obras? Eu responderia sim e não. Eu responderia sim e não. Sim e não no seguinte sentido, né? Ou seja, a influência de Nietzsche entre nós, ela precede, sim, o estudo das obras de Nietzsche quando nós nos atemos a um Nietzsche do senso comum. Porque há muitos Nietzsches do senso comum que estão prestando um imenso desserviço para os estudiosos de Nietzsche, na medida em que divulgam imagens do filósofo que não se coadunam com os escritos do filósofo. E, além disso,
há um outro ponto que causa dificuldade para nós, é que por volta do ano 2000, ou no ano 2000, Nietzsche se tornou um objeto de consumo como qualquer outro. Então, o poder contestador do pensamento nietzschiano foi todo domesticado. Nós passamos a ter um filósofo domesticado, que vai de encontro, vai contra, precisamente, o caráter que Nietzsche queria imprimir à sua própria filosofia, à sua própria intervenção filosófica. Então, desse ponto de vista, a influência, digamos assim, uma influência entre aspas, algo totalmente difuso, a apropriação, até diria, as várias apropriações que são feitas do pensamento nietzschiano, apropriações que levam a distorções, essas apropriações todas, elas precedem a leitura dos textos do próprio Nietzsche. Agora, por outro lado, nós temos uma outra situação. Quando se trata dos estudiosos de Nietzsche, aí eu diria que, de fato, há um trabalho muito atento com os textos, com todo o corpus nietzschiano, que está sendo feito já há vários anos. Se na década de 1970 Nietzsche era objeto de veleidades intelectuais, enfim, lia-se Nietzsche por diletantismo, na maior parte das vezes, desde a década de 80, nós podemos dizer que houve que passos importantes foram dados no sentido do avanço dos estudos nietzschianos no nosso país. Em relação à internacionalização, da maneira brasileira de ler Nietzsche, ou de trabalhar com Nietzsche, como isso se dá. E aqui eu peço licença, na verdade, para trazer outra vez o Gen. Nós temos um lastro no nosso grupo de estudos Nietzsche, que eu diria que é considerável, pelo menos em termos temporais, né? É um grupo que existe há 25 anos, que temos aí os cadernos Nietzsche que chegam agora à 41ª edição, temos a coleção Sendas e Veredas com 27 títulos publicados, temos encontros Nietzsche, muitos, né? Estamos no 45º, 6º, e sempre 2 vezes por ano em várias cidades, enfim, este ano está sendo atípico. Bom, de toda forma, mas isso, na verdade, nos levou, evidentemente, à internacionalização do trabalho e o modo de inserção internacional da pesquisa Nietzsche, não só do nosso grupo, de outros também, mas eu diria que nós levamos isso num primeiro momento, começou, antes de mais nada, pela língua. Porque no meu trabalho fora do Brasil, e nos últimos tempos ele se dá muito mais fora do Brasil do que no Brasil, no meu trabalho fora do Brasil, enfim, nos grupos de pesquisa internacionais, atualmente o Hyper Nietzsche, enfim, é aquele a que eu estou ligada mais diretamente, o comitê científico, direção, etc. Bem, nesse trabalho são grupos sempre multilinguísticos. E uma primeira batalha a ser realizada é aquela que leva a respeitar a língua portuguesa como uma língua de comunicação científica. Impede igualdade com o alemão, com o inglês, com o francês, com o italiano. São as línguas que nós praticamos nesses grupos de pesquisa fora do Brasil. Então já é um Nietzsche brasileiro que vai, tanto que os portugueses fazem questão de dizer que nós falamos brasileiro, não falamos português, então já é um Nietzsche brasileiro que está indo, na medida em que os nossos textos publicados lá também são acolhidos em português. Aí a escolha depende de cada um. Cada um escolhe a língua da sua predileção. E nos comunicamos em 5 línguas distintas, né?
enfim. E isto, para mim, já é um ponto muito importante, porque aqui eu vou me permitir até fazer uma observação em relação às agências de pesquisa que falam na internacionalização da pesquisa. E quando pensamos na internacionalização da pesquisa no Brasil, em geral, no que consiste essa internacionalização da pesquisa? Nós recebemos professores estrangeiros que vêm dar cursos, publicamos livros deles, etc., vêm dar conferências, e nós enviamos os nossos estudantes para lá. No que diz respeito ao GEM, não é exatamente isso que se passa. A internacionalização implica em estabelecer um diálogo em pé de igualdade. Senão não é internacionalização. E o NIT brasileiro que é levado, ele é levado através da língua e ele é levado também, no que diz respeito aos trabalhos do GEM, ele é levado também através da metodologia. E é um tanto esta de que nós falamos, não é? Que é uma metodologia muito particular, digamos assim, muito específica, digamos assim, dessa nossa maneira de trabalhar. Eu queria agradecer muito, Scarlett, a atenção com que você dedicou aí às minhas modestas questões e para deixar para uma outra ocasião prolongarmos essa nossa conversa, que já também se estende por um bom tempo, eu principalmente como aluno, depois pesquisador e agora, de certa maneira, seu colega. Eu passaria a palavra ao Tomás e, se você concordar, ao público. Sim, nós já temos perguntas. Eu acho que, bom, tem perguntas genéricas, tem perguntas mais específicas. Eu selecionei uma da Astrea Ribeiro, né? Ela fez 3 perguntas, mas eu vou juntar aqui o que ela coloca, que tem a ver com o tema da expressão, que a senhora falou, e do tempo lento da leitura. Ela escreveu assim: Astrea. Sou Astrea, boa noite, um prazer estar aqui. Nietzsche é um escritor que tem suas escritas com ênfase na musicalidade, portanto, será que perdemos algo importante quando traduzimos seus textos? E a outra questão que se emendaria com essa como conciliar a leitura lenta que ele exige com um escritor que escreve através de raios, como ele mesmo diz que ele escreve. Obrigada, Astrea. A questão do tempo da leitura e da escrita, né? E da musicalidade também, professora. Eu gostaria de dividir as respostas com ambos, com os meus colegas que estão aqui, com o professor Silvio Rosa e igualmente com você, Tomás. Gostaria que dividíssemos um tanto as respostas, se assim quiserem. Eu começo dizendo o seguinte: é claro que a questão da tradução é uma questão extremamente espinhosa, na verdade, e eu lembraria aqui um texto do Schleiermacher sobre tradução, justamente. E lá ele diz que não se pode esperar, ou não se pode aplicar à tradução a regra segundo a qual a tradução deveria trazer aquilo que o autor, ele mesmo, teria escrito na língua do tradutor. Isso nada tem a ver com a fidelidade ao texto, né? A fidelidade ao texto, ao conteúdo, digamos assim, não quero fazer essa divisão de forma e conteúdo, mas a fidelidade às ideias, ela tem de estar presente, sem sombra de dúvida. Mas eu não sei se Nietzsche escreveria em francês, embora ele quisesse ter nascido na França, etc., como alguns dos seus tradutores franceses traduzem os seus textos. Eu acho que ele não apreciaria, né?
Então, por isso mesmo, não se trata de encontrar na língua para a qual se traduz os textos, né, fórmulas exatamente equivalentes àquelas que o autor usou ao escrever. E quanto ao tempo, tenho a impressão de que o tempo da leitura, sem sombra de dúvida, é diferente do tempo da criação, é diferente do tempo da pesquisa e tudo mais. Quanto ao tempo da criação, da escrita, da pesquisa, aí depende de cada um. Nietzsche, na verdade, ele escrevia de uma determinada maneira, como nós sabemos, né? Ele fazia anotações ao longo das suas caminhadas. Caminhava e fazia lá, não escrevia sentado, de forma alguma. Para ele, escrever sentado era paralisar o pensamento. Bem, então, era dessa forma. Se eram insights ou não, isso é uma outra questão, que eu acho que é uma questão muito espinhosa, porque, no meu entender, não dá para explicar a obra através da vida. Nós vamos cometer um enorme equívoco se procedermos dessa maneira. Eu gostaria de convidar os colegas a complementarem, Silvia, quer falar? a prolongarem o raciocínio, a intervirem. Pode permanecer com o vídeo ligado, né? Aqui. Eu, como estou em casa, eu me permito, ao sair, ou tomar a minha água, ou mesmo fumar um cigarro. Mas eu achei bastante interessante tanto a pergunta como a resposta da Scarlett. E essa musicalidade, no entanto, pode ser uma das musicalidades do texto do Nietzsche e depois a sua transposição do texto em língua portuguesa, quiçá um dia brasileira, coloca uma série de questões, tanto para, digamos assim, se permitirem, a linha melódica de alguns temas e de alguns motivos, a rítmica e mesmo, em certo sentido, musical, harmônico. Eu gostaria de, convidando também o Tomás, quem sabe, a se manifestar, porque o Tomás lida, de certa maneira, com o antípoda de Nietzsche, ou seja, o Rousseau, que também fazia questão de tomar nota de seus textos futuros caminhando, né? Basta lembrar o título Devaneios de um Caminhante ou de um Passeante Solitário, porque, no caso, Rousseau pensava em inventar um novo idioma filosófico, ele diz no ensaio sobre a origem das línguas, um idioma que fosse favorável à liberdade, um idioma que não fosse, portanto, aquele dos zumbidos, como ele diz, das conversas de salão, e também que não tivesse o soar tonitroante dos púlpitos da igreja. Ou seja, ele estava insatisfeito com, de alguma maneira, essa dimensão da linguagem, a da igreja, por um lado, a do salão, do outro. Ele próprio tinha uma concepção muito peculiar do que era música, ele, Rousseau. Eu não digo isso para colocá-los na situação de antípodas, e nem sou eu o hegeliano que faria a síntese ou do antagonismo ou da contradição que poderia surgir entre ambos. Mas eu gostaria de mencionar apenas essa questão que a Scarlett salientou, o tempo lento da leitura, o tempo lento da tradução, né? E muito diverso daquele da apreensão ou da intuição intelectual que acompanha a leitura e, por vezes, nos enche de alegria, né? Quando somos, de alguma maneira, nos damos por satisfeitos com um achado expressivo no nosso idioma. Tomás também é tradutor e
E já que eu mencionei o Hegel, estou fazendo digressões, é claro, não esperava essa participação, convocado pela Scarlett. Adorno dizia que os textos de Hegel haveriam de ser lidos como quem ouve Beethoven, particularmente o Beethoven que leva ao limite a forma sonata e, dissolvendo a forma sonata, aponta para outras filosofias. Então, é uma leitura muito curiosa do Hegel, porque não é do Hegel com um sistema fechado, mas um Hegel que abre um campo de possibilidades novas, tanto para que se tome uma relação de diferença em relação a ele, ou de oposição em relação a ele, de antagonismo e assim por diante. Então, está me parecendo, Tomás, depois de ouvir a Scarlett e a pergunta, essa última que lhe foi feita, que de algum modo é muito importante frequentar os textos com os instrumentos de que nós dispomos. No Brasil, nós temos a chance de dispor dessa caixa de ferramentas, desse instrumental técnico para a leitura dos textos no momento inicial, e depois somos como que convidados a pensar os interlocutores no universo da cultura e aos adversários, inclusive, desse autor. Então, é minha pequena participação aqui na pergunta e agora eu, brincando de moderador, passo a palavra a Tomás. Eu vou fazer uma pequena intervenção, porque tem muitas questões, eu acho que é mais bacana dar a voz para os participantes, né? Eu faria só um comentário, Silvio. Você me coloca, em relação à professora Scarlett, em posições opostas, mas ouvindo o que ela nos conta sobre Nietzsche, parece que o Rousseau e o Nietzsche têm muitas coisas em comum. Começando pela questão da linguagem, que para o Rousseau a linguagem existe para comunicar sentimentos e não ideias, né? E também a questão que o Rousseau pensava andando, né? Não só anotando os pensamentos dele nas cartas de baralho, mas ele tinha que passear na floresta para ter as ideias dele e escrever os textos dele, né? Então, eu vejo proximidades, não tanto oposições. Mas, enfim, eu teria que preparar um texto para conversar com a professora Scarlett, né? Eu gostaria de trazer de volta as questões dos participantes aqui. E eu vi a professora Scarlett. O Alan Rodrigues Ferreira, ele lembra do livro que é o livro da livre docência, a irrecusável busca de sentido. Ele escreve assim, Alan, a irrecusável busca de sentido. Esta expressão demasiadamente utilizada pela nossa querida professora Scarlett Martin. A minha pergunta seria no sentido de que, para Nietzsche, não seria também adequado expressarmos a irrecusável busca pelo esquecimento? É a questão dele. Pois para Nietzsche, a história, ou o fio da causalidade, são sentidos muitas vezes impróprios para a criação. Não entendi exatamente a questão. Muito obrigado e grande abraço para ela e para o professor Silvio. Está claro para a senhora, professora Scarlett? A irrecusável busca do esquecimento, ele brinca com o título da sua tese. Sim, eu agradeço a questão do Alan, mas, na verdade, eu acho que nós precisamos sempre situar as questões num contexto, precisamos contextualizar as questões. Sim, Nietzsche vai, num determinado momento, falar do esquecimento, basicamente em dois momentos. Ele vai falar do esquecimento nas considerações extemporâneas, na segunda consideração extemporânea, da utilidade e desvantagem da história para a vida, e também vai falar do esquecimento na genealogia da moral. E, na verdade, o esquecimento entra como um anteparo, digamos assim, como um anteparo ao espírito gregário. E o espírito gregário, em particular, na genealogia da moral. Porque o espírito gregário, o que é?
é a uniformização, o nivelamento por baixo, é a exclusão das singularidades, das diferenças. E Nietzsche vai se mostrar um grande crítico justamente do espírito gregário, do instinto de rebanho, como ele chama. Para Nietzsche, é preciso justamente salvaguardar as diferenças, as singularidades, etc. Então, nesse sentido, é preciso combater o animal capaz de prometer, porque o animal gregário é aquele que é capaz de prometer. E ser capaz de prometer implica necessariamente recorrer à memória, porque é a memória que garante o elo entre a promessa feita e a realização dessa promessa. Daí o elogio do esquecimento. O esquecimento é visto por Nietzsche não como uma incapacidade, mas muito pelo contrário, como uma faculdade ativa capaz de desfazer-se das lembranças. E a memória, ela é vista, ela pode trazer um grande problema, não é? Que é o excesso do sentido histórico, um grande problema, que é o problema da gregariedade, portanto, do nivelamento dos indivíduos de uma determinada comunidade. Nós temos também questões muito amplas. Eu não sei o que a senhora acha. Bruno Zanqueta pergunta qual a unidade do diálogo entre Nietzsche e Heidegger. Acho que isso mereceria uma conferência só para esse tema, né? A menos que a senhora queira falar alguma coisa a respeito. Senão, há perguntas mais específicas de tradução, como, por exemplo, essa do Geraldo Dias. Aqui devemos, no Brasil, a multiplicidade de vocábulos tão diferentes para traduzir o mesmo termo original, como é o caso do termo Übermensch, comumente traduzido ora por sobre-homem, super-homem, ora por além-homem, ora por além do homem. Então, uma pergunta muito ampla, Heidegger e Nietzsche, e essa não é a única pergunta mais específica sobre tradução de termos, né? Professora, por favor. Obrigada. Em relação a Heidegger e Nietzsche, só uma palavra muito rapidamente. No meu entender, quando Heidegger diz que Nietzsche é o último dos metafísicos, é porque Heidegger quer realizar o projeto filosófico já iniciado por Nietzsche. Então, na verdade, ele está desqualificando o pensamento nietzschiano para colocar em relevo o seu próprio. E paro aqui. Não, porque senão vamos muito longe. E respondi de uma forma um tanto provocadora também. Mas, enfim, claro, teria de fazer todas as mediações, ir aos textos, etc. Quanto à pergunta do nosso caro Geraldo, não é um fenômeno unicamente brasileiro esse. Os anglo-saxões, por exemplo, nos seus livros, eles discutem muitíssimo questões de tradução. As traduções do Kaufmann, por exemplo, foram deixadas de lado, depois as traduções do Hollingdale também foram deixadas de lado, estão aparecendo novas traduções, enfim. E isso nos leva, evidentemente, nos abre espaço para pensarmos duas outras questões. Uma delas eu procurei trazer inicialmente, se as traduções são datadas ou não. Enfim, de que maneira o trabalho de tradução se relaciona com um momento histórico e específico e com, eu diria, além disso também, com certas circunstâncias sociais determinadas, específicas. Bem, isto por um lado. Agora, por outro lado, eu tenho a impressão também de que, por vezes, eu lamento, eu tenho de dizer isso, nós vamos encontrar traduções muito apressadas, que não correspondem efetivamente a esse tempo lento necessário tanto para a leitura quanto para a tradução. Eu acredito que vários sejam os móveis que levam tradutores a fazerem as suas escolhas. O que importa para nós aqui, no meu entender,
é, de alguma forma, fazer jus ao pensamento do autor que está sendo traduzido. Eu acho que podemos colocar mais uma questão e encerrar. O tempo já está bastante alongado, né? Mas essa questão me parece interessante porque ela toca no tema da formação e da cultura, né, que a senhora colocou em sua fala. Francisco Amorim de Carvalho, ele escreve o seguinte: conhecimento colocado a serviço do mercado dedica-se ao como realizar, e facilita a padronização. A restrição retirada das humanidades do currículo na formação escolar parece deixar de lado outras perguntas. Por quê? Para quem? Com quem? Pergunto. O conhecimento sem as humanidades pode levar a um isolamento forçado? Ou, pensando diferente, levaria à constituição de uma massa constituída de unidades que ainda que próximas, sem sentidos comuns e sem relação de sentido entre elas, apartadas das suas subjetividades? A pergunta está um pouco condensada, né? Mas acho que ele coloca a questão da formação e das humanidades, né? No meio do nosso mercado, né? Escolar e editorial. Eu gostaria realmente de dividir a resposta com os nossos colegas, né? Com os meus colegas que estão aí. Eu faço questão disso. Bem, e eu diria apenas o seguinte, uma frase muito rapidamente. Conhecimento sem as humanidades é a amputação do ser humano. Eu passaria a palavra ao Tomás, se quiser. O Tomás é tradutor, nós sabemos de vários textos do Rousseau. Recentemente, ele escreveu traduziu o Emílio, retraduziu o Emílio do Rousseau, onde as questões de formação também se colocam. Veja, longe de mim querer fazer o jogo de antagonismo. Não faça isso. Não farei. Eu tenho porque o próprio Nietzsche se manifesta em relação ao Rousseau. Obviamente, o Rousseau não teria como manifestar-se, a não ser póstumamente, em relação ao Nietzsche. Mas parece que nós estamos mais próximos do que imaginamos. Como o André Gide foi mencionado mais de uma vez, ele costumava dizer numa de suas fórmulas interessantes que les extrêmes ne se touchent pas, né? Os extremos não se tocam. Ele dizia, les extrêmes me touchent, os extremos me tocam. Ele está implicado na correlação que termos ou ideias podem assumir. E eu me junto, claro, a Scarlett nessa ideia, segundo a qual a supressão ou a anulação ou a eliminação das humanidades desde a formação escolar significa uma amputação, um dano cultural, portanto, irreparável, e autores como Nietzsche, autores como Hegel, que pensava uma possível, tão remota, autoformação completa do homem, ou autores como Rousseau, que parece ter começado, né, uma revolução no pensamento do que significa educar-se, e mais do que educar-se, formar-se, são, nesse momento tão difícil pelo qual nós atravessamos, são nossos aliados. O Tomás talvez pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de contar a minha experiência em relação às humanidades, a descoberta das humanidades na minha história. Eu acho que a professora Scarlett sabe, eu sou formado em engenharia, o meu primeiro curso foi engenharia mecânica, eu fiz na USP.
cheguei a trabalhar 10 anos como engenheiro. Eu cursei o primário, o colégio, nos anos que sofreram os resquícios da ditadura. Eu tive educação moral e cívica, o SPB, nada de filosofia, eu não conhecia filosofia na minha formação, né? E entrei no caminho da engenharia, né? E nunca gostei e não sabia como lidar com essa visão de mundo que eu não concordava, eu não me encaixava ali e, no entanto, sentia que não havia outra coisa além daquilo, né? Até o dia em que comecei a ler textos de filosofia, e a experiência que eu tive foi de uma descoberta. Quando a professora fala da formação, da cultura, no caso da minha história, é uma experiência de descoberta da liberdade, a liberdade do pensamento, a liberdade da formação do próprio pensamento. Então, quando no Emílio eu encontrei a ideia de liberdade como autonomia, eu sou sujeito do meu próprio conhecimento, né, das regras que dirigem o meu conhecimento, aquilo foi uma experiência fantástica, outro mundo se abriu, né? Então, a ausência das humanidades na formação de um jovem é essa experiência extremamente pobre, extremamente limitadora que eu tive, né? Se talvez eu não tivesse descoberto a filosofia, se eu tivesse continuado no mercado, como o Francisco coloca na questão dele, né, talvez meu mundo tivesse continuado pobre, ilimitado, inexpressivo. Eu não conseguia expressar o que faltava na minha vida, né? Então, faltava essa experiência com o próprio pensamento, né? Isso, claro, num tom muito pessoal, estou contando a minha história em relação à filosofia, né? Mas eu acho que sem humanidades a formação é nula, é pobre, é uma coisa desumana, né? É negar a humanidade. Rousseau, inclusive, tem uma frase assim, né? Sem a liberdade, o homem ele se priva da própria natureza, né? Então, eu gostei do que a professora Scarlett falou, porque me lembrou muito desse momento de experiência da liberdade, de descoberta do meu próprio eu, né? Nietzsche, inclusive, era um dos autores que eu queria estudar na iniciação científica. Eu cheguei a ler Zaratustra, a Genealogia da Moral, né? Por caminhos que a gente não entende muito bem, porque eu fui parar no Rousseau, né? Mas Nietzsche está ali no cantinho do meu coração. Talvez não só no cantinho, né? Mas gostaria de ouvir vocês mais um pouco para a gente poder encerrar. Silvio, gostaria de falar algo em relação aos cadernos? Eu gostaria de dizer, então, que eu estou muito feliz de estar na companhia da professora Scarlett e na sua companhia, Tomás, que muito colaborou, muito contribuiu para que esses cadernos chegassem ao seu primeiríssimo número. Primeiríssimo, com esse superlativo, se deve à professora Scarlett uma mensagem que ela me enviou e depois também aparece no convite que ela fez aos que estão hoje conosco e poderão assistir depois a essa mesa redonda. Então, dizer da minha alegria de estar aqui, dizer que espero que seja primeiríssimo, que tenhamos um segundo, um terceiro e assim por diante, que tenhamos ainda que lento, um longo caminho pela frente. Gostaria de acrescentar que muitos dos nossos alunos lá da Unifesp, nos ouvindo aqui insistir sobre as questões de tradução,
a necessidade do estudo dos idiomas estrangeiros, a necessidade dos estudos na área de humanidades, poderiam, como surgiu numa das questões, talvez se sentirem sobrecarregados com as tarefas que terão pela frente, né? Então, se a Scarlett permitir Tomás, a sua lembrança de trajetória pessoal, se a Scarlett permitir dizer uma palavrinha em homenagem a um outro Francisco, que foi meu professor de literatura no ensino médio. Também ele era professor de francês, e eu estou me referindo a um tempo muito antigo já, talvez uma antiguidade, diante das mudanças que aconteceram, como a Scarlett mencionou, nos anos 80. Eu estou falando de 1976, 1977, 78, quando eu pude constatar no ensino médio que eu frequentava, uma escola municipal, aqui no interior de São Paulo, Sorocaba, a língua francesa seria suprimida do ensino médio por uma iniciativa de governos militares que preferiam o inglês ao francês, ou melhor, em detrimento do francês, o inglês. Professores dessa escola municipal, dentre os quais esse meu professor Francisco, hoje já falecido, resolveram dar continuidade ao ensino da língua francesa a despeito dessa mudança curricular, digamos assim. E davam aulas para nós aos sábados. E lá íamos nós, descobrindo, então, a língua francesa. Depois de um ano, começávamos a balbuciar em francês, a pronunciar o nome de Rousseau, a pronunciar o nome de Diderot, a pronunciar o nome de La Rochefoucauld, Voltaire, e assim por diante. E graças a essa disposição aguerrida, digamos assim, diante da adversidade, que então se impunha tardiamente, estou falando de 76, 78, né? A mudança curricular datava de muito antes, tive eu a oportunidade de começar a estudar a língua francesa, que é uma das minhas paixões. E feliz de estar aqui com vocês, lidando com essas questões que são de tradução e compartilhando com os nossos queridos estudantes, jovens e não tão jovens pesquisadores, essa tentativa que nós estamos fazendo também de trazer essas questões de linguagem, essas questões de tradução, para que elas sejam debatidas, discutidas no seu tempo, ou no plural, nos seus tempos próprios. Então, eu acho que com isso eu encerro e passo a palavra à Scarlett. Na verdade, eu só queria agradecer o acolhimento afetuoso, me permito, por parte do Tomás, do Silvio, essa conversa tão instigante também, que me foi proporcionada aqui, e os meus votos de longa vida aos cadernos de tradução. Agradeço ao professor Scarlett, ao professor Silvio, por essa mesa redonda. Eu lamento que a sessão tenha demorado um pouco para começar, então peço perdão aí para os participantes. Foi um contratempo, todos nós estamos enfrentando essa dificuldade com relação a essas plataformas, essa tecnologia que a gente tem que lidar, né? Mas eu fiquei emocionado nesse primeiro evento dos cadernos de tradução e espero que nas próximas vezes a gente possa continuar o debate com mais, talvez, habilidade para eu lidar com as questões que chegam aqui, né? Foi muito difícil controlar tudo, mas no final deu tudo certo, né?